Irmãos, tem certas curas que doem. Os antigos tinham um ditado falando a respeito dos remédios amargos. Alguém sabe falar aí? Mas você já teve furúnculo e você sabe que às vezes para sarar tem que espremer. E alguns processos de cura são dolorosos, mas Deus quer curar a sua igreja para esse tempo que nós vamos enfrentar. Nós temos visitado muito esse texto do sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24. Até poucos dias atrás nós tínhamos pintado essa referência na parede da igreja, falando a respeito do tipo de igreja que ele vai vir buscar. Hoje nós vamos ler apenas um versículo do sermão profético, que, diga-se de passagem, já foi pregado essa semana, não como texto base, mas como um dos textos usados. Mateus 24, verso 12 e 13. Eu disse um verso, né, mas são dois. Lemos assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Feche os seus olhos e fala assim: meu Pai, me faça perseverante. Trata a minha vida pela tua palavra e nos torna perseverantes. Em nome de Jesus. Amém. No meio do discurso de Jesus, que ele está falando do período que antecede a sua vinda, o período chamado por ele de consumação do século, traduzido também corretamente como o fim dos tempos, Jesus fala a respeito de uma grande tribulação, que viria acompanhada de uma grande apostasia, que nós já aprendemos a respeito dela essa semana, que é um período em que a fé das pessoas começa a se perder, e as pessoas se escandalizam da fé, abandonam a fé, e isso tudo sempre está associado a um esfriamento do amor. E aí, no meio disso tudo, Jesus solta a seguinte pérola: aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é esse verbo salvo mesmo? Sozo. Lembraram de ontem? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente lê esse texto e mais alguns e tem a sensação de que a pessoa só é salva se ela é perseverante. Mas quando você lê outros textos, você entende que, na verdade, a pessoa que é salva, ela se torna perseverante. Irmãos, o fato é que salvação e perseverança andam lado a lado. Porque aquele que foi salvo por Jesus, ele persevera. E aquele que persevera até o fim é aquele que vai ser salvo. Então existe sim uma clara relação em vários textos da Bíblia, que é até uma das doutrinas das igrejas reformadas, chamada a perseverança dos santos, que diz o seguinte, que aquele que foi salvo, ele não vai desviar. Ele pode cair em pecado, ele pode até passar um pequeno tempo naquilo, mas algo dentro dele, que é a semente divina, que João vai falar, não permite que ele se afaste definitivamente do Senhor. Por quê? Porque essa semente divina dentro dele, que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, de alguma forma vai trazer essa pessoa de volta. Nada vai arrebatar a gente da mão de Jesus. E por isso que eu ensino tantas vezes, meus irmãos, que tem pessoas que ainda não foram salvas, embora conheçam muito da Bíblia e sejam igrejadas e sejam presentes na igreja. E por que isso? Porque essas pessoas não têm a marca da perseverança. Não são crentes que caem em pecado lutando contra o pecado, mas são crentes que vivem no pecado porque se lançam nele. E uma pessoa que se lança no pecado e se lambuza no pecado e permanece no pecado, e isso é frequente na vida dessa pessoa, biblicamente, a gente só pode entender que a semente divina não está lá, porque a semente divina nos faz perseverantes. E é aquele que persevera até o fim que é o salvo. É aquele que persevera até o fim que será salvo.
Meus irmãos, eu quero ir além dessa perseverança da salvação. Essa noite, meus irmãos, essa perseverança que nós recebemos no momento da nossa salvação, eu quero que você entenda que ela é uma virtude, que ela também vai se desenvolver em você. Existem cristãos que têm menos perseverança do que outros, mas a perseverança, meus irmãos, é uma das virtudes bíblicas mais ensinadas no Novo Testamento. É algo importante demais para a igreja de Jesus. Eu citei um texto aqui essa semana, lá na primeira carta de Pedro, se não me engano, onde o apóstolo Pedro fala de uma coisa que não poderia acontecer com os irmãos de forma alguma. O apóstolo Pedro diz, olha, já está na hora de eu morrer, mas eu quero deixar aqui escrito, registro para que vocês continuem vivendo a fé, e não pode acontecer uma coisa com vocês. Ele estava muito preocupado com algo, e que algo era esse? Que eles se tornassem inativos ou infrutíferos, porque às vezes a pessoa tem muita atitude dentro da igreja, mas não frutifica nada. E o apóstolo Paulo não queria que isso acontecesse. E aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo vira e fala uma porção de coisa que a pessoa precisava ter e crescer naquilo. E aí ele fala a respeito da fé, ele fala a respeito do amor, ele fala a respeito de várias coisas, e lá no meio o que está? Perseverança. Deus quer o seu povo perseverando. Os dias que nós estamos vivendo e os dias que nós vamos entrar, Deus quer desenvolver em você perseverança. E quando eu disse para você no início, na abertura dessa mensagem, que Ele vai curar algo em você, é justamente isso. Perseverança. Irmãos, eu disse que alguns não querem ser curados disso, e vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Mas primeiramente eu quero te dizer que isso é importante para tudo na sua vida. Para você que não sabe o que é perseverança, deixa eu ver uma criança aqui. Felipe, você sabe o que é ser perseverante? Perseverante é alguém que não desiste. É alguém que continua, apesar de tudo e de todos. Nada para essa pessoa. Ela continua. As coisas estão difíceis, ela continua seguindo em frente. Ela não desiste. A igreja primitiva, por exemplo, uma igreja cheia do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e nas orações. Era uma igreja que, acontecesse o que acontecesse, todos os dias eles estavam juntos. E eles estavam juntos fazendo o quê? Perseverando. Ah, mas alguma coisa aconteceu aqui que me fez quebrar a comunhão com o meu irmão. Não quero mais ser irmão dele, não interessa. A gente persevera na comunhão. A gente vai comer o pão junto. Ah, mas hoje eu não estou com vontade de orar, não interessa. A gente vai perseverar na oração. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós vai fazendo com que a gente seja mais perseverante. Ah, mas eu não estou afim de ouvir outra mensagem dos apóstolos. O apóstolo Pedro é muito chato, eu vou dormir. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nada fazia eles andarem para trás. Irmãos, isso é uma virtude que o povo de Deus tem, que o mundo aí fora sonha e tenta convencer as pessoas através de discurso, de coach, de uma porção de coisa. Algo que a nossa experiência com Deus nos dá. Do que eu estou falando? Talvez muitos de vocês comecem processos na vida de vocês e parem no caminho. Você começa uma faculdade e a abandona. Você começa um relacionamento e a menor dificuldade você pula fora. E várias coisas, várias caminhadas, jornadas você começa e você não dá conta de continuar. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Tudo, você faz parte do reino de Deus. Se Jesus reina sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida estão no reino de Deus. Não existe isso, que essa é a minha parte secular e essa é a minha parte da igreja. Esse é um pensamento maluco que gera hipócritas. Tudo nosso é santo diante de Deus. E meus irmãos, quando a gente fala do nosso todo, também isso é aplicável, porque a igreja de Jesus tem grandes desafios pela frente. Nós, como igreja, temos uma jornada longa, enfrentando muitas dificuldades, meus irmãos, e nós precisamos ser perseverantes. Tocando ainda nessa questão de perseverança e salvação, meus irmãos,
Jesus, quando fala a respeito da parábola do semeador, uma das sementes cai num terreno raso. E essa pessoa começa a desenvolver no evangelho, recebe a palavra, que a semente é a palavra, mas ela não tem raiz em si mesma. E o que acontece com isso? Vendo as dificuldades da vida, essa pessoa se escandaliza da fé. As preocupações, os cuidados da vida, ela abandona. E você sabe por quê? Porque ela não tem raiz em si mesma. Sabe que muitas pessoas não conseguem firmar no evangelho. Não é porque elas não entenderam, é porque elas não têm raiz nelas mesmas. Elas não têm profundidade. Isso é uma coisa extremamente séria. Perseverança é algo que Jesus diz que nós vamos precisar para enfrentar a grande tribulação, as maiores dificuldades que nós vamos enfrentar pela frente. Mas eu quero te dizer que nos detalhes do dia a dia, na sua vida, você tem que ser perseverante. Um casamento sem perseverança, Satanás tem vitória. De diversas formas, o pecado entra dentro do casamento. As pessoas desistem de obedecer a Deus. E escolhem não mais amar aqueles que um dia chegaram diante de Deus e falaram que estariam com essa pessoa em aliança para o resto de suas vidas, até que a morte os separe. Não houve perseverança de alguma das partes ou das duas. Você precisa de perseverança para criar os seus filhos, para educá-los no caminho de perseverança. Você não pode desistir das coisas, meu irmão, principalmente das coisas da fé, mas eu te digo que é muito mais do que isso, vai muito além do que essas questões da vida eterna, porque talvez você tenha perseverança para a vida eterna, mas para desenvolver a sua vida cristã como poderia, não tem. Você quer perseverança? Você quer ser alguém mais perseverante? O apóstolo Pedro disse que isso precisa estar crescendo em você. Você quer receber perseverança do Senhor. Amém, igreja? Que eu acho que vocês estão com medo e eu nem cheguei ainda na próxima parte. Quem aqui quer perseverança? Quem quer ser mais perseverante, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Eu tenho história com esse texto e eu gosto sempre de contá-la como testemunho para as famílias. O texto que nós vamos ler agora, aí no início de Romanos 5, é um texto que eu conheço desde que eu tinha, acho que 10 anos de idade. E eu conheço esse texto de cor por causa de algo que a minha família fazia nessa época. E que era o seguinte: a gente, uma vez no mês, fazia uma festinha em família, um jantar diferente, um lanche diferente. E a gente fazia um amigo oculto. Você gosta de amigo oculto? Você tirava um papelzinho, mas na verdade, não era para trocar presente, era para trocar um texto bíblico. Em que sentido? Como assim? Cada um no nosso culto doméstico estava decorando um texto bíblico. E todo culto tinha que falar até o pedaço que tinha decorado. Eu, naquela ocasião, por exemplo, eu tinha decorado Lucas 2, a partir do verso 8, que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante os vigílios da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino. Vai até o verso lá no final que a Maria vira e fala, que o texto fala, né? Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu decorei isso tudo naquela época. E quem tirou o meu papelzinho ia ter que falar esse texto todo. E aí talvez você pense assim: quem tirou você se deu mal. Você esqueceu que alguém pode ter tirado o pastor Osias? Eu tirei o pastor Osias. E o texto dele não era uma narrativa, porque narrativa, igual o meu texto, era fácil, uma coisa depois da outra. Era Romanos 5, a justificação pela fé, um tema teológico.
E é por isso que eu sei esse versículo, esse trecho aqui todo até hoje, quase todo, chega no finalzinho, eu me embolo um pouco ali, mas é esse: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas gloriemos também nas tribulações, sabendo... Vou parar para não dar spoiler, calma, vou chegar na parte da perseverança, quase que eu falo antes da hora. Por que eu estou dando esse testemunho para a igreja? Irmãos, papai e mamãe, vocês precisam ser os pastores dos seus filhos. Não espere que a igreja vá fazer tudo. A igreja tem o papel dela, mas o seu papel é seu. Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos para ensinar a Bíblia para eles? Quando foi que você sentou com seus filhos para orar com eles? Não aquela oração ritualística, tem que orar para comer, tem que orar para dormir, tem que orar para levantar. Estou falando de momentos de oração. Momentos de adoração em família. O Aleph chegou aqui, pulou no meu colo, porque eu estou longe de casa aí, desde da virada de ano, né? E ele, numa felicidade, ele falava assim: ah, papai, eu estou muito feliz, eu estou feliz demais. Por que você está feliz, meu filho? Ah, eu estou muito feliz porque você vai para casa amanhã. Aí daqui a pouco ele veio de novo: você sabe por que eu estou feliz? Você falou, porque vou para casa amanhã. E você vai me ensinar o livrinho do discipulado. Porque eu estou com eles ensinando, estou preparando ele para o batismo. Ah, mas é porque você é pastor. Não, é porque eu sou pai. É isso que eu quero que vocês entendam. Talvez você pense assim: ah, não tenho pai para fazer isso comigo. Um dia você vai ter filho, já aprende de uma vez. Tá bom? Cuide dos seus filhos dessa maneira. Vamos pegar a perseverança. Vamos lá para Romanos 5. Vou falar devagarzinho para você entender bem, tá bom? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Presta atenção agora no verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então entenda, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos repetir essa frase: sabendo que a tribulação produz perseverança. Todo mundo junto? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Só agora quem tem Jesus, bem forte. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora fala assim: ai, Jesus, você falou que queria perseverança. Você começou essa mensagem, olha o golpe do pastor, virando: Deus me dê perseverança. Então quer dizer, pastor, que para me tornar perseverante, Deus vai mandar tribulação sobre a minha vida? É isso aí. E eu estou feliz por isso, porque isso vai mudar você. Eu não preciso orar para Deus mandar tribulação, sabe por quê? Já vem. E eu digo mais: algumas tribulações estão vindo sobre a sua vida, e não adianta eu virar e cantar cadeias quebrar para você, e botar a minha fé e mirar no mundo espiritual: essa muralha vai cair, porque é Deus mandando dificuldade para você, para tratar o seu caráter. Deus quer uma igreja perseverante, e a tribulação que nós vamos enfrentar, nós vamos precisar de perseverança, e essa tribulação vai gerar perseverança em nós. Deixa eu contar uma coisa que acontece aqui nessa igreja, que talvez seja a sua vida. Às vezes, e muitas vezes, quando eu estou preparando mensagem, eu vou orando pela mensagem a semana inteira, a mensagem do domingo à noite, né? Eu preparo a mensagem de quarta orando pela de domingo à noite. Eu termino um domingo já pedindo para Deus, porque é um parto, meus irmãos, a gente pregar de qualquer jeito, pregar do livro que estudou, pregar da mensagem que viu na internet, da aula que viu, isso aí é moleza. Pregar na convicção de que é a agenda de Deus para aquele momento é um parto.
é um sofrimento, né? Não, Jussiel? É que a gente teve uma experiência com Deus junto nos últimos dias relacionada a isso. Mas, meus irmãos, algumas mensagens, independente dela vir rápido ou não, algumas vêm debaixo de uma luta espiritual e de um peso de opressão muito grande. E nesses dias eu fico preparando, finalizando o esboço no domingo à tarde. E nesses dias eu percebo, a luta hoje está braba. Há um peso de batalha que não está normal. Sabe o que acontece nesse dia? Eu já sei os irmãos que não vão aparecer na igreja. Presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. Eu não estou falando aqui de gente que é fraca, um pé no mundo, outro na igreja. Eu estou falando de gente de linha de frente. Eu estou falando de gente que eu conto com essas pessoas. Não é gente que vira para mim e fala assim, pastor, estou aí, pode contar comigo, e eu sei que eu não posso contar. Estou falando de gente que eu posso contar, mas nesses dias de batalha, eles não vêm. E por que eles não vêm? Porque alguma coisa vai acontecer com eles. Alguns, o problema está na alma. Eles ainda não entenderam quem eles são em Cristo. E pensam que ainda se mandam, e viram e falam assim, não estou com vontade de ir, você é desses? Não é sobre a minha vontade, estou nem aí para a minha vontade, meus irmãos. Tem um Senhor que manda na minha vida, acabou. Acabou. Quando eu não estou com vontade de vir, meus irmãos, se for uma situação que eu posso até, né? O que eu faço? Eu pergunto para Deus, Senhor, devo botar alguma pessoa para pregar hoje no meu lugar? Raríssimas vezes Deus fala comigo, sim. A maioria das vezes vai contra a sua vontade. Às vezes as coisas estão difíceis lá em casa, 3 filhos pequenos, é um negócio complicado, rotina de igreja, batalha espiritual. A pastora chega um momento que quer não ver ninguém. Quer ficar dentro de casa. E ela vira e fala assim comigo. Não vou hoje não. Tá. Você não vai falar nada não, porque ela já sabe o que eu vou dizer. Eu não, você tem pai, pergunta para ele. Daqui a pouco chega ela aqui com as crianças. Deus mandou eu vir. Deus mandou eu vir. A gente não se manda, não tem a ver com a nossa vontade. Mas às vezes, meus irmãos, não tem a ver com a vontade da pessoa, tem a ver com lutas que se levantam no dia a dia da pessoa. E aí a pessoa cede porque ela não tem perseverança. Ela cede a alma, ela cede a vontade dela porque ela não tem perseverança. Mas as dificuldades surgem e ela deixa de vir. Eu estou muito cansado. Hoje não é um bom dia. Eu estou meio que passando mal. Não é nem passando mal, é meio que passando mal. Ela não tem perseverança suficiente para vencer aquela batalha. Deixa eu dar um testemunho triste aqui para vocês. Você vai até chorar com isso que eu vou falar. Nós temos uma coisa aqui no domingo de manhã chamada Rodas de Leitura da Bíblia, que infelizmente na pandemia a gente teve que parar, porque era uma rodinha e ficava um de frente para o outro. Como é que a gente ia manter uma reunião desse tipo? Irmãos, é um negócio maravilhoso, a gente cresce tanto na palavra de Deus. E aí veio a pandemia, não teve mais programação no culto de domingo de manhã, a gente fazia só live à noite. Mas chegou o grande dia, meus irmãos, que nós pudemos congregar de novo e voltar a ter as rodas de leitura da Bíblia. E onde estavam os irmãos? Botaram outra coisa para fazer no domingo de manhã e não vem. E todo domingo tem uma desculpa, um motivo para poder não estar aqui estudando a palavra de Deus. Irmãos, crente que vinha no domingo de manhã há 20 anos, de repente o domingo de manhã agora não é mais de Deus, é dele. Não estuda mais a Bíblia nas rodas de leitura da Bíblia, abandonou por completo, acabou. Agora é o dia de eu ver minha televisão, é o dia de eu ir para a praia. E outras coisas diversas. E assim, não, isso aqui eu vou fazer outra coisa aqui. Por quê? Já se ocupou de outra coisa. Porque deixou que as coisas desse mundo tomassem espaço daquilo que já era algo conquistado na vida dele para Deus. Tem muita gente precisando de perseverança. Foi só uma pandemia, meus irmãos. Eu não estou aqui menosprezando a quantidade de mortos que aconteceram. O pastor de vocês não é um desses negacionistas malucos. Eu sei, morreu muita gente.
O que eu estou olhando é no futuro, o que eu estou olhando é o apocalipse. O que eu estou olhando é a grande tribulação, que a pandemia parece uma cosquinha perto disso que está por vir. Eu tenho muita dificuldade para dormir, não por preocupação, mas porque a minha cabeça é muito acelerada. Eu deito para dormir, a minha cabeça está em constante atividade, como se fosse qualquer outro horário do dia. E às vezes a única coisa que me acalma é botar um fone de ouvido com um texto bíblico, numa narração daquelas bem devagar assim. Você sabe qual é o livro que eu mais boto para dormir, porque é o último da Bíblia? É o Apocalipse. E eu vou dormir ouvindo assim, né? E caiu uma estrela que deu um fogo muito grande quando estava vindo. E feriu uma terça parte das águas, o nome dessa estrela é Absinto. É assim que eu vou dormir. Entendeu? E aí, no buraco ali dessa estrela que caiu, abriu-se. Como é que fala lá? Nem lembro. Portal, não é portal não, mas é tipo um portal. E dali saíram gafanhotos. E saíram atacando todo mundo, menos aqueles que tinham a marca de Cristo. É assim que eu vou dormir, meus irmãos. Nós estaremos protegidos em boa parte de toda essa tribulação. Deus nos guarda durante as dificuldades, mas eu quero te dizer que é impossível um grande meteoro cair na terra e morrer tanta gente e você continuar aí no bem bom. Vai ser um período terrível. Vai ser um período que, somado a isso, nós enfrentamos como igreja grande tribulação, nós somos odiados de todas as nações. Perseverança. Muitos abandonaram a sua fé durante a pandemia, não é verdade? Eu vou ficar só vendo culto online. Aí nos primeiros estava lá, bonitinho. Teve um dia que eu falei, gente, não perde não, vamos todo mundo se arrumar e ficar bonito na frente da televisão, na frente do celular, porque o negócio está desandando. Aí a galera, no culto de ceia, todo mundo arrumadinho. Aí vai passando o dia, você está lá mexendo panela enquanto o culto está acontecendo. E o povo está aqui, o Ministério de Louvor adorando durante a pandemia, a igreja vazia. E a gente aqui, o fogo descendo, a gente chorando, o Espírito Santo vindo. Ô menino, vem cá, passa para cá, que não sei o quê. E vamos lá mexer panela e vamos comendo e o culto está rolando. Já foi ficando assim, ó, de lado. Daqui a pouco, tá na hora do culto. Até apareceu uma notificação lá no WhatsApp, eu nem abro mais. Daqui a pouco eu estou saindo dos grupos da igreja, porque eu já tenho muito grupo. Então deixa eu ir tirando esses negócios aqui, quanto menos contato. Ih, dou conta não. E vai embora. E daqui a pouco, meus irmãos, estou dando testemunho como pastor, o que aconteceu com muita gente. Sumiu. E a gente manda mensagem, tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza. Já voltamos, estamos aqui. Ah, pastor, eu vou. Beleza. Vem. Aí a gente pessoalmente conversa com a pessoa. Eu vou, pastor. Não vem nada. Perseverança. Deus vai mandar tribulação sobre a sua vida para tratar o seu caráter. Entenda, se o seu caso é desviar do Evangelho de Jesus, minha posição teológica é: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas se o seu caso é que você não tem força para permanecer, eu quero que você entenda que toda prova que Deus está mandando na sua vida é para que você vença essas provas. Porque cada prova que você vence, meus irmãos, olha, esse texto que nós lemos de Romanos não é o único que vai ensinar isso. Se você for lá para o primeiro capítulo de Tiago, vai falar a mesma coisa, é perseverança. E a perseverança precisa ter a obra completa na sua vida. E você conquista isso como? Com tribulação. E o texto diz como é que a gente consegue vencer isso? Com alegria. Vem a tribulação, você fica feliz, porque Deus está tratando você. Tem de grande alegria por passar por tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deus está fazendo você um crente raçudo, coisa que você ainda não é.
Deus está transformando você de um crente mané, de um crente fracote, de um crente café com leite, zero à esquerda na batalha espiritual, para alguém que Satanás não consegue derrubar de jeito nenhum. Então, quando você for recebendo as dificuldades, começa a olhar agora para as dificuldades da sua vida. Começa a olhar para as coisas que Deus mandou aí para a sua vida de dificuldade, de prova, para você exercitar a sua fé, para você continuar firme, para você continuar servindo a Ele, mesmo com a dificuldade. Se alegre e persevere, porque cada uma dessas provas que você vence, você fica mais forte e precisa menos de dificuldade. Irmãos, não é qualquer coisa que consegue me tirar da igreja, não. Ah, mas é porque você é pastor. Irmãos, eu fui ordenado, vai fazer 10 anos esse ano. Você tem que comemorar esse negócio aí, né? Mas, julho, outubro, né? Outubro eu faço 10 anos de ministério. Irmãos, eu faço, setembro, eu faço 41, semana que vem, dia 14. São décadas servindo ao Senhor. Vim para a igreja com febre, vim para a igreja muitas vezes com diarreia, vocês sabiam disso? Exercício de fé. Vim para a igreja com dor. Vim para a igreja brigado com a minha mulher. Uma batalha espiritual maluca. Estou botando a culpa no capeta não, tá? Eu sou ruim mesmo. Mas eu estou falando de situações que era batalha espiritual. E eu vim. Você acha que Satanás fica mandando coisa no meu caminho para me impedir? Ele já viu que não dá certo. Que eu vou estar aqui de qualquer jeito. Mas não é só uma questão de Satanás botar, entenda, a perseverança, Deus coloca porque ainda é necessário para você. A tribulação vai ser colocada no seu caminho, porque é necessário para você. Entenda que até o agir dos demônios está debaixo de uma soberania ainda maior de Deus. Até aquilo que é Satanás atacando ainda está debaixo de uma autorização de Deus. Para você exercitar sua fé, sua autoridade, sua perseverança. Mas chega um momento que você vence a perseverança e continua. Aquilo não se torna mais necessário na sua vida. É o tipo de prova, de tribulação que não se torna mais necessário. Tem crente que ainda não aprendeu, que já morreu para esse mundo. Então deixa as coisas do reino de Deus lá atrás. E vai apanhar, nossa, esse vai apanhar com força. Porque ele tem que correr atrás de coisas que na verdade Deus queria providenciar para ele, mas não vai providenciar. Por quê? Porque é um menino na fé. Ainda não exercitou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É jovem que vai ter que correr atrás aí de marido, de esposa, de carreira, de tanta coisa. Num trabalho tão grande, que Deus queria fazer assim, ó, deixa eu cuidar de você, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui o tempo certo, a hora certa, o caminho certo, vem por aqui. Mas vai passar por prova para desenvolver o seu caráter. Vai passar por muita prova, vai sofrer um bocado. E graças a Deus por isso, porque finalmente você vai desenvolver o seu caráter. Tende por grande alegria quando as dificuldades começarem. Tempos difíceis vêm pela frente. Tempos difíceis vêm pela frente. E eu quero ver você marchando. Essa mensagem, ela só veio mais para o final da tarde. Eu estava ainda em dúvida. Deus tinha me mostrado algo pela manhã, mas me mostrou muitas outras coisas. Algumas são para mim, outras são para outro dia. Mas na sala de oração aqui à tarde, às 16h30, inclusive amanhã é a última, tá, gente? Quero vocês aqui. Deus confirmou isso comigo. E é interessante, eu não contei isso para ninguém, mas a Patrícia pegou o microfone no início do culto e começou a fazer aquilo que o Espírito Santo estava mandando fazer. Começou uma marcha que não acabava mais, porque a Patrícia, às vezes, ela começa a orar e ela vai embora, né? E a gente está lá. E a gente está marchando. Ai, que coisa. A todo mundo aqui, né?
daquele jeito. E a mulher não para de mandar a gente marchar. E no meio da fala dela, ela vira e libera uma palavra de que Deus está dando perseverança, que a gente precisa perseverar. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava ligado no mistério, aí entendi, então vai emendar daqui. Deus está fazendo isso, né? E Ele vai continuar fazendo. Vocês fizeram uma oração pedindo perseverança a Deus. E eu quero que você tenha coragem para fazê-la de novo. Não seja um medroso que quer fugir da tribulação. Tem pastores por aí, meus irmãos, dizendo assim: você tem que orar e agradecer por pessoas difíceis que saíram da sua vida, porque Deus tirou essa pessoa da sua vida. Irmãos, eu até acredito que Deus tira pessoas da vida da gente, mas de uma maneira geral, Ele deixa para tratar a gente. As dificuldades são coisas boas. As dificuldades fizeram você ser quem você é hoje. O homem e a mulher que você se tornou hoje só foi por causa das dificuldades. Isso é de uma maneira geral na vida, meus irmãos. Você aprendeu a se relacionar bem com as pessoas, você que já aprendeu, depois de apanhar muito nessa área. Eu conversava com um tio meu, irmão da minha mãe, há uns meses atrás, fazendo uma visita a ele, e a gente compartilhava de dificuldade que passou na vida. E eu falava assim: olha, uma vez, na verdade 2 vezes, a televisão lá em casa quebrou e meu pai não mandava para o conserto. Primeiro que não tinha dinheiro, segundo que algum dinheiro que tinha era para outras prioridades. E a gente ficava tipo 2 anos sem consertar a televisão, em plena adolescência, não tinha internet, não tinha nada. Eu visitava, era a biblioteca da cidade. Eu nunca li tanto na minha vida como eu li naquela época. O que eu sou hoje tem a ver com a dificuldade que eu passei lá atrás. Meu tio me contava outras coisas horrorosas, de ser maltratado, de viver todo tipo de coisa. E hoje ele olhar para trás e falar: eu só sou isso daqui por causa das lutas e dificuldades que eu passei. Nosso Deus é especialista em transformar causa em causa. Em pegar coisas horríveis e dizer: todas as coisas cooperam para o seu bem, meu filho, porque você me ama e eu te amo, você é meu. Confie que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e se alegre diante da tribulação. Vamos orar por perseverança, porque nós vamos precisar dela. Se coloque de pé. Se coloque de pé e vamos orar por perseverança. Eu dei um exemplo de sofrimento tão besta, né? Televisão. Poderia citar verdadeiros sofrimentos que eu vivi, grandes. Mas eu sei que você tem os seus. E você só chegou aí por causa deles, porque Deus te deu força para vencê-los. E Ele vai te dar força para vencer as tribulações. E isso vai gerar em você perseverança. Começa a orar nesse momento. Vai orando. Se coloca diante de Deus. Pede essa perseverança ao Senhor. Pai, o ano está começando e nós nos submetemos a todo o tratamento que vem do Senhor. Nós queremos ter um caráter aprovado. Nós queremos ser os filhos e as filhas que o Senhor olha e fala: é isso que eu sempre sonhei. Nós queremos ser a igreja, meu Pai, que o Senhor olha e fala: essa é a igreja dos meus sonhos. É isso que eu sempre sonhei que uma igreja fosse. Por isso, meu Pai, nos trata. Nós precisamos de perseverança e não temos medo de pedir isso ao Senhor. Nos faça homens e mulheres perseverantes, nos faça vitoriosos, meu Pai. Toda prova que vier, nos faça lembrar desses textos, desse ensino, dessa palavra, meu Pai.
para que a gente enfrente com alegria as dificuldades, sabendo que o Senhor está provando a nossa fé e nos preparando, e nos fazendo crentes casca grossa. Não queremos envergonhar o teu nome, meu Pai. Eu apresento aqui aqueles que são almáticos. Eu apresento aqui aqueles que não conseguem nem frequentar o ano inteiro a igreja. Em nome de Jesus, derrama perseverança sobre a vida deles. São irmãos que eu amo e eles me amam. E nós vamos caminhar juntos até que o Senhor venha. Ou até que o Senhor nos leve. Nós vamos caminhar juntos. Eu oro por eles. Eu oro por mim, me faça mais perseverante. Faça os meus irmãos perseverantes, que essa igreja seja uma igreja perseverante. Nós concordamos em oração e dizemos amém. Nós concordamos em oração e dizemos amém. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.